A armadilha invisível do merecimento. Como o cérebro transforma o consumo em identidade e por que isso é o maior obstáculo para a liberdade financeira. Existe um gesto que você faz com um sorriso no rosto, com a sensação plena de que merece, com a convicção de que trabalhou duro, se esforçou, abriu mão de muita coisa e que agora chegou a hora de se recompensar. Você sente isso como justiça, como equilíbrio, como se o universo finalmente estivesse te devolvendo algo que era seu por direito. E é exatamente aí que a armadilha se fecha. Não com violência, não com alarmes. Ela se fecha de mansinho, com a sua própria mão, enquanto você ainda está sorrindo. Esse vídeo não é sobre te fazer sentir culpa por gastar, não é sobre te convencer a viver de forma austera, a abrir mão de prazeres ou a transformar sua vida numa planilha fria de cortes e privações. É sobre algo muito mais profundo e muito mais perturbador do que isso. É sobre entender por que certos gastos, que parecem celebrações, funcionam na prática como correntes. Porque quanto mais você se recompensa dessa forma, menos livre você se torna. E porque a sensação de merecimento, quando mal direcionada, pode ser o maior inimigo da sua liberdade financeira. Pensa comigo por um instante. Você acorda cedo, trabalha duro, entrega resultado, sacrifica tempo com as pessoas que ama, abre mão de descanso, de lazer, de momentos que não voltam. E depois de tudo isso, você olha para aquele objeto, aquela experiência, aquele gasto e pensa: eu mereço isso. Faz todo o sentido, não faz? Do ponto de vista emocional, essa lógica é impecável. O problema é que a liberdade financeira não é construída com lógica emocional. Ela é construída com clareza sobre o que realmente está acontecendo dentro de você quando você toma uma decisão financeira. E o que está acontecendo, na maioria das vezes, é algo que você nunca parou para examinar de verdade. O cérebro humano é um contador de histórias extraordinário. Ele pega cada decisão que você toma e constrói uma narrativa em torno dela que faz você se sentir coerente, inteligente e justificado. Quando você gasta dinheiro em algo que não precisava, mas queria intensamente, o cérebro não registra isso como um erro. Ele registra como uma recompensa conquistada. E recompensas conquistadas ativam os mesmos circuitos neurais que o sucesso, que o reconhecimento, que a vitória. Você literalmente sente que venceu quando gasta. E essa sensação é real. O problema é que ela é temporária e o custo dela é permanente. Com o tempo, algo silencioso e devastador começa a acontecer. Você passa a associar o ato de gastar com a prova de que chegou a algum lugar. O consumo deixa de ser uma consequência da sua conquista e passa a ser o símbolo dela. E símbolos precisam ser renovados constantemente, porque eles não têm substância própria. Então você gasta de novo. E de novo. Cada vez com a mesma justificativa, cada vez com a mesma sensação de merecimento, cada vez deixando um pouco mais de dinheiro para trás, um pouco mais de futuro comprometido, um pouco mais de liberdade hipotecada. É uma prisão construída tijolo a tijolo com as suas próprias mãos. E o pior, construída com um sorriso no rosto. Se esse conteúdo já está fazendo você pensar de forma diferente, se inscreva no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixa o coração aqui, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mudança de perspectiva. Porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse entendimento e você vai querer estar aqui para acompanhar. O ciclo da recompensa compensatória, quando o gasto não celebra uma conquista, mas encobre uma ferida emocional não resolvida. Existe uma diferença fundamental entre gastar para celebrar e gastar para compensar. Essa diferença não está no valor do que você compra, não está no produto, no serviço, na experiência. Ela está inteiramente dentro de você, no lugar emocional de onde a decisão parte. E aprender a reconhecer esse lugar é um dos atos mais transformadores que qualquer pessoa pode praticar em relação ao dinheiro. Quando você gasta para celebrar, o gasto é o ponto final de uma história de conquista. Você chegou lá, você sabe exatamente onde estava antes, e o gasto é uma marcação consciente desse momento.
Ele tem começo, meio e fim. Tem significado claro. E depois que ele acontece, você segue em frente com a mesma energia, sem necessidade de repetição imediata. Quando você gasta para compensar, o gasto é uma tentativa de tampar um buraco. E buracos não fecham com compras, eles se alargam. A recompensa compensatória nasce de um estado interno de insatisfação que você ainda não processou. Pode ser o cansaço acumulado de uma rotina que não te realiza. Pode ser a frustração de estar num lugar profissional ou pessoal muito abaixo do que você acredita merecer. Pode ser a solidão disfarçada de ocupação. Pode ser a ansiedade crônica de quem sente que nunca é suficiente. Seja qual for a fonte, o mecanismo é sempre o mesmo. A mente encontra no consumo uma válvula de escape rápida, eficiente e socialmente aceita. Ninguém te julga por se recompensar. Pelo contrário, a cultura inteira aplaude. Você trabalhou tanto, merece. Vai lá, você ganhou isso. Se não for você para se dar bem, quem vai ser? Essas frases parecem cuidado, mas muitas vezes são permissões coletivas para não enfrentar o que realmente está incomodando. E o mais perverso desse ciclo é que ele funciona. Por um tempo, o gasto compensatório alivia, ele dá uma pausa real na tensão interna. Por algumas horas, talvez alguns dias, você se sente melhor. O problema desaparece da superfície e o cérebro registra isso como solução. Então, da próxima vez que aquela mesma tensão aparecer, o primeiro recurso acessado será exatamente esse: gastar. É assim que se forma um ciclo. Tensão, gasto, alívio temporário. Retorno da tensão, gasto maior, alívio menor. Tensão aumentada. Cada rodada do ciclo exige um gasto ligeiramente maior para produzir o mesmo efeito. É a mesma mecânica da tolerância em qualquer forma de dependência. Você não está ficando viciado em nada ilegal. Está ficando viciado na sensação de que gastar resolve o que incomoda. E essa é uma das formas mais caras de ilusão que existem. As feridas emocionais não resolvidas têm um custo financeiro altíssimo. Relacionamentos difíceis que você não enfrenta te custam em saídas, viagens, experiências que funcionam como fugas. Insatisfação profissional que você não transforma te custa em compras que tentam preencher a ausência de propósito. Autoestima baixa que você não trabalha te custa em roupas, aparência, status, tudo que tenta construir por fora o que não existe por dentro. Não estou dizendo que você deve parar de gastar com essas coisas. Estou dizendo que você precisa saber de onde vem a necessidade antes de atendê-la. Porque quando você sabe de onde vem, você tem escolha. E escolha é liberdade. Gastar sem saber de onde vem a necessidade é deixar que a ferida decida pelo seu futuro. A ilusão do eu mereço isso, como a cultura do lifestyle aspiracional, reprograma o inconsciente para associar valor pessoal a posses materiais. Existe uma das frases mais perigosas da modernidade, repetida com entusiasmo em anúncios, influenciadores, redes sociais e até em conversas entre amigos. Você merece o melhor. Ela parece generosa, parece encorajadora, parece que está do seu lado. Mas escondida dentro dela, existe uma das programações mais eficientes que o mercado de consumo já criou: a ideia de que o melhor pode ser comprado. Mérito é um conceito poderoso. Ele está na base da motivação humana, da disciplina, da perseverança. Quando você acredita que o esforço tem valor e que resultados recompensam quem trabalha, você se torna capaz de sustentar sacrifícios de longo prazo em função de objetivos maiores. Isso é saudável. Isso é construtivo. O problema começa quando o mérito é sequestrado pela cultura do consumo e transformado em permissão para gastar. Pense em como essa reprogramação acontece. Desde cedo, você é exposto a imagens de sucesso que têm um visual muito específico. Sucesso tem carro, tem roupa de marca, tem viagem internacional, tem restaurante caro, tem relógio reconhecível, tem apartamento decorado de um jeito particular. Essas imagens não chegam até você como propaganda explícita. Elas chegam embaladas em conteúdo aspiracional
em histórias de superação, em retratos de pessoas que chegaram lá. E o que elas comunicam, de forma subliminar e constante, é que chegar lá tem uma estética, e essa estética custa dinheiro. Com o tempo, o inconsciente absorve essa equação sem que você perceba. Sucesso igual a posse, valor pessoal igual a capacidade de consumo, autoestima igual ao que os outros veem quando olham para mim. E a partir daí, cada gasto com itens de status se torna uma tentativa de confirmar para si mesmo e para o mundo que você chegou a algum lugar, que você é alguém, que você tem valor. O que ninguém te conta é que essa confirmação nunca é suficiente, porque ela parte de uma premissa falsa. O valor de uma pessoa não está no que ela possui, está no que ela é, no que ela pensa, no que ela constrói, no impacto que ela gera. E nenhuma posse material pode substituir a solidez de um valor pessoal construído de dentro para fora. Quando você compra algo para provar seu valor, você está admitindo, no nível mais profundo, que duvida dele. E essa dúvida não some depois da compra. Ela apenas fica quieta por um tempo, até que a próxima insegurança surja e exija uma nova prova. É por isso que pessoas com alto padrão de consumo frequentemente se sentem vazias. Não porque tenham bens demais, mas porque estão usando os bens para preencher um espaço que bens não conseguem ocupar. A cultura do lifestyle aspiracional é extraordinariamente eficiente nisso, porque ela nunca deixa você sentir que chegou. Há sempre um nível acima, sempre uma versão melhor do produto que você acabou de comprar, sempre alguém consumindo mais, viajando mais, exibindo mais. O mercado sobrevive da sua insatisfação permanente. Ele não quer que você se sinta completo, ele quer que você se sinta quase lá, porque quase lá continua comprando. Libertar-se disso não é rejeitar o bom gosto ou abrir mão de qualidade de vida. É desenvolver um senso interno de valor que não precisa de validação externa para existir. É gastar porque você quer, não porque precisa provar algo. É uma diferença de postura que transforma completamente a relação com o dinheiro. O paradoxo do prazer instantâneo. Por que a satisfação imediata enfraquece a capacidade de adiar recompensas e destrói a construção de riqueza real? Toda vez que você cede ao impulso de uma recompensa imediata, algo acontece no seu cérebro que vai muito além daquele momento. Não é apenas uma decisão financeira, é um treino. E como todo treino, ele fortalece exatamente aquilo que você pratica. Se você pratica ceder, você fica cada vez mais hábil em ceder. Se você pratica esperar, você fica cada vez mais capaz de esperar. E a capacidade de esperar, de adiar a gratificação em função de algo maior, é uma das habilidades mais diretamente ligadas à construção de riqueza que existe. Isso não é teoria motivacional, é neurociência aplicada ao comportamento financeiro. O cérebro possui dois sistemas que competem constantemente pela sua atenção e pelo controle das suas decisões. O primeiro é o sistema límbico, antigo, emocional, impulsivo, projetado para buscar prazer imediato e evitar desconforto agora. O segundo é o córtex pré-frontal, mais recente e evolutivamente racional, capaz de projetar consequências futuras e tomar decisões estratégicas. Quando você resiste a um impulso de consumo, o córtex pré-frontal está no comando. Quando você cede sem refletir, o sistema límbico venceu. O problema é que cada vitória do sistema límbico enfraquece ligeiramente o músculo do autocontrole. E cada fortalecimento do autocontrole, cada vez que você diz não agora conscientemente, torna a próxima resistência um pouco mais fácil. Você está literalmente treinando seu cérebro para ser mais ou menos capaz de construir riqueza a cada decisão financeira que toma. A cultura contemporânea é uma máquina de estimulação do sistema límbico. Tudo foi projetado para encurtar o caminho entre o desejo e a satisfação. Compra com um clique. Entrega no mesmo dia. Parcelamento sem juros que remove a percepção do custo real. Experiências disponíveis a qualquer hora. O atrito entre querer e ter foi reduzido a quase zero. E isso tem um preço invisível altíssimo,
porque o atrito era justamente o espaço onde a reflexão acontecia. Quando você elimina o espaço entre o desejo e a ação, você elimina a escolha. E sem escolha, você está no piloto automático do consumo, respondendo a estímulos como um sistema reflexo, não como um ser pensante com objetivos de longo prazo. O paradoxo mais cruel aqui é que a gratificação imediata não te faz mais feliz. Estudos consistentes de psicologia positiva mostram que a antecipação de uma recompensa futura gera mais prazer sustentado do que a própria recompensa quando ela chega. O prazer de esperar, de planejar, de construir em direção a algo, é neuroquimicamente mais rico e mais duradouro do que o prazer do objeto em si. Quando você pula a espera, você pula a melhor parte. Pessoas que constroem riqueza real não são necessariamente mais inteligentes, mais talentosas ou mais sortudas do que aquelas que não constroem. Elas treinaram consciente ou inconscientemente a capacidade de tolerar o desconforto do adiamento. Elas desenvolveram a habilidade de sentir o desejo sem se tornar escravas dele. E essa habilidade se cultiva exatamente como qualquer outra, com prática deliberada, com pequenas vitórias acumuladas, com a consciência de que cada não agora é um investimento no sim que realmente importa. O prazer instantâneo parece uma recompensa, mas quando ele se torna padrão, quando ele substitui a capacidade de esperar, ele se torna uma prisão. Uma prisão confortável, decorada com coisas bonitas e momentos prazerosos. Mas uma prisão ainda assim. A mente que se auto-sabota. Os padrões inconscientes que fazem pessoas inteligentes tomarem decisões financeiras autodestrutivas repetidamente. Uma das experiências mais desconcertantes na vida de qualquer pessoa é perceber que sabe exatamente o que deveria fazer, entende perfeitamente as consequências de não fazer e ainda assim não faz. Ou pior, faz o oposto. Isso não é burrice. Não é falta de força de vontade. É autossabotagem. E ela opera em um nível que a inteligência racional por si só não consegue alcançar. A autossabotagem financeira é um dos fenômenos mais comuns e menos discutidos quando o assunto é dinheiro. Falamos muito sobre estratégias, investimentos, educação financeira, planejamento, e tudo isso tem valor. Mas quando a pessoa que sabe todas essas coisas ainda chega ao final do mês sem dinheiro, ainda gasta mais do que ganha, ainda sabota consistentemente as próprias tentativas de construir reserva, o problema não está na falta de informação, está na programação interna. O inconsciente humano é, antes de tudo, um sistema de proteção. Ele armazena todas as experiências significativas da sua vida, especialmente as dolorosas, e constrói a partir delas um mapa de como o mundo funciona e como você deve se comportar para sobreviver. Esse mapa foi construído quando você era criança, adolescente, em momentos de formação em que você não tinha ferramentas para questionar o que estava sendo gravado. E muitos desses mapas contêm crenças sobre dinheiro que são diretamente sabotadoras. Dinheiro é causa de sofrimento. Pessoas ricas são desonestas. Quem tem muito perde os amigos. Dinheiro não é para pessoas como eu. Eu não mereço abundância. Ficar rico vai me mudar de um jeito ruim. Essas crenças não ficam escritas na sua cabeça de forma consciente. Elas operam silenciosamente, como um código de fundo influenciando suas decisões sem que você perceba. Quando você toma uma decisão financeira que sabota seu progresso, frequentemente não é o seu eu racional que está no comando. É esse código mais antigo que está tentando manter você dentro dos limites do que sente que é seguro, familiar e merecido. Se a sua programação interna diz que você não merece riqueza, ela vai encontrar formas criativas de garantir que você não a acumule. Gastos impulsivos, investimentos sabotados, oportunidades ignoradas, generosidade excessiva que esvazia a conta antes de qualquer reserva ser formada. A inteligência não protege contra isso. Pessoas brilhantes, altamente educadas, com conhecimento técnico sólido sobre finanças, vivem esse padrão, porque a inteligência opera no nível consciente e a sabotagem opera no nível inconsciente. É como tentar consertar o código de um programa usando apenas a interface gráfica.
sem acesso ao sistema subjacente. A única forma de interromper esse ciclo é trazer o inconsciente à luz. Não de forma dramática, mas com uma curiosidade honesta e corajosa sobre por que você faz o que faz. Por que você gasta quando está ansioso? Por que você sabota seu planejamento sempre na mesma fase? Por que você sente desconforto quando o saldo da sua conta começa a crescer? Por que você fica generoso demais exatamente quando mais precisaria guardar? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas o simples ato de fazê-las de verdade começa a mover algo, porque a luz da consciência é o único antídoto real para os padrões que operam na escuridão. E quando você começa a ver o código, você começa a ter o poder de reescrevê-lo. Recompensa real versus recompensa ilusória. Como distinguir um gasto que expande sua vida de um gasto que apenas anestesia sua insatisfação? Nem todo gasto é um problema. Essa é uma distinção absolutamente fundamental. E ignorá-la transforma qualquer conversa sobre finanças numa lista de privações sem sentido. O objetivo não é não gastar. O objetivo é gastar com consciência, com intenção e com clareza sobre o que aquele gasto está realmente fazendo na sua vida. Existe uma linha divisória entre o gasto que expande e o gasto que anestesia. E essa linha não está no preço, não está na categoria do produto, não está no julgamento externo de se aquilo é ou não necessário. Ela está no efeito real que o gasto tem sobre a sua trajetória, sobre a sua energia e sobre o nível de satisfação que você sente dias, semanas e meses depois que ele aconteceu. Um gasto expansivo é aquele que, depois de realizado, deixa você com mais capacidade de ser, de fazer ou de crescer do que você tinha antes. Pode ser um curso que amplia sua habilidade profissional. Pode ser uma experiência que te dá perspectiva e renova sua motivação. Pode ser um equipamento que multiplica sua produtividade. Pode ser um tratamento de saúde que te devolve energia para construir. Pode até ser uma viagem, desde que você volte dela transformado, não apenas descansado. O critério não é o tipo de gasto, é o que ele produz depois. Um gasto anestesiante é aquele que, no momento em que acontece, resolve um desconforto imediato, mas que depois não deixa nada além do custo. Ele não amplia, não transforma, não adiciona capacidade. Ele apenas interrompe temporariamente uma dor que retorna assim que o efeito passa. E como toda anestesia, exige doses cada vez maiores para produzir o mesmo alívio. A diferença entre os dois não está em uma lista de categorias proibidas e permitidas. Está em uma pergunta honesta que você precisa aprender a fazer antes de gastar. Isso vai me deixar mais próximo ou mais distante de onde quero chegar. Não daqui a um mês, não daqui a um ano, mas de forma real, concreta, verificável. Há outra forma de testar isso. Preste atenção em como você se sente antes, durante e depois do gasto. Antes de um gasto anestesiante, existe geralmente um desconforto que você quer escapar, uma ansiedade, uma frustração, um vazio. Durante o gasto, há alívio. Depois, frequentemente, há culpa, vazio renovado ou simplesmente indiferença. O ciclo recomeça do zero, sem que nada tenha mudado de verdade. Antes de um gasto expansivo, há intenção, uma clareza sobre para que aquilo serve. Durante, pode até haver hesitação, porque gastos expansivos frequentemente exigem um investimento real, não apenas um prazer imediato. Depois, há algo que cresce, uma habilidade, uma conexão, uma capacidade, um resultado. Algo que você pode medir e que permanece. Aprender a distinguir esses dois tipos de gasto não é um exercício de julgamento moral. É um exercício de autoconhecimento. É desenvolver a capacidade de observar seus próprios padrões com honestidade suficiente para identificar onde seu dinheiro está construindo e onde ele está apenas tampando buracos. E quando você tem essa clareza, cada decisão financeira começa a ser feita de um lugar completamente diferente. Um lugar de poder, não de impulso, reprogramando a relação com o dinheiro. Como construir um sistema interno de valor que não depende de consumo para se sentir realizado, poderoso e livre.
Chegar até aqui no entendimento sobre consumo, recompensa e autossabotagem é valioso. Mas entendimento sem transformação é apenas conhecimento acumulado que não muda nada. A pergunta que realmente importa não é por que eu faço isso? A pergunta que transforma é o que eu construo no lugar. Reprogramar a relação com dinheiro não é um evento. É um processo. É uma série de decisões pequenas, repetidas com consistência, que gradualmente substituem um sistema interno disfuncional por um sistema que trabalha a favor da sua liberdade. E o ponto de partida desse processo é sempre o mesmo: construir uma fonte interna de valor que não dependa do consumo para existir. O que significa isso na prática? Significa desenvolver a capacidade de se sentir realizado, suficiente e poderoso, independentemente do que você possui ou do que você acabou de comprar. Significa encontrar fontes de identidade que não possam ser retiradas de você quando a conta bancária cai. Significa construir uma relação com você mesmo que não precise de validação externa para se sustentar. Isso não é ingenuidade. Não é espiritualidade descolada da realidade. É a base mais sólida possível para qualquer construção financeira real. Porque quando você não depende do consumo para se sentir bem, você para de gastar de forma reativa. E quando você para de gastar de forma reativa, o dinheiro que antes escorria para sustentar um estado emocional começa a se acumular. E a acumulação é o primeiro movimento real em direção à liberdade. Como se constrói essa fonte interna de valor? A primeira via é a competência. Quando você investe em se tornar genuinamente bom em algo que importa, a autoestima que emerge desse processo não depende de reconhecimento externo para existir. Ela está ancorada em algo real, em uma habilidade que você carrega independentemente do que outros pensam ou do que você possui. A segunda via é a contribuição. Quando você sabe que o que você faz impacta positivamente outras pessoas, quando você tem clareza sobre o valor que você gera no mundo, essa certeza preenche um espaço que nenhum objeto consegue ocupar. A contribuição cria um senso de propósito que é, neuroquimicamente, muito mais satisfatório do que qualquer recompensa de consumo. A terceira via é a clareza sobre seus valores reais. Não os valores que você diz ter, os valores que você demonstra através das suas decisões cotidianas. Quando suas decisões financeiras estão alinhadas com o que você genuinamente valoriza, há uma coerência interna que produz uma satisfação profunda e silenciosa. Quando estão desalinhadas, há um ruído constante que você tenta abafar com mais consumo. A reprogramação também passa pelo que você alimenta sua mente. Os pensamentos que você pratica se tornam os caminhos mais fáceis para o seu cérebro percorrer. Se você pratica pensamentos de escassez, de comparação e de compensação, esses se tornam seus padrões automáticos. Se você pratica pensamentos de construção, de criação e de suficiência, esses começam a substituir os anteriores, não da noite para o dia, mas de forma real e mensurável ao longo do tempo. A liberdade financeira começa muito antes de você ter um número específico na conta. Ela começa quando você muda a relação entre a sua identidade e o seu dinheiro. Quando o dinheiro deixa de ser a medida de quem você é e passa a ser uma ferramenta do que você está construindo. A escolha que muda tudo. O momento em que você decide parar de usar o dinheiro para provar algo e começa a usá-lo para construir algo. Existe um momento. Ele não tem data marcada, não vem anunciado, mas quando ele chega, você sente. É o momento em que você para no meio de um impulso de compra e, pela primeira vez, faz uma pergunta diferente. Não, eu mereço isso? Mas, isso serve para onde eu quero chegar? Essa troca de pergunta é pequena na forma, mas é revolucionária no que produz, porque a primeira pergunta olha para o passado. Ela justifica o gasto pelo que você já fez, pelo esforço que já aconteceu, pela dor que já passou. Ela usa o dinheiro como um recibo de sofrimento anterior. E recibos não constroem futuro. Eles apenas liquidam uma dívida emocional que, na maioria das vezes, não precisa ser liquidada dessa forma.
A segunda pergunta olha para a frente. Ela usa o dinheiro como uma ferramenta de intenção. Ela pergunta não sobre o que você foi, mas sobre o que você está construindo. E quando o dinheiro passa a ser tratado como ferramenta de construção, tudo muda. Não apenas o saldo da conta. Muda a relação que você tem com você mesmo. Muda a clareza com que você toma decisões. Muda o senso de propósito que acompanha cada escolha financeira que você faz. Ao longo deste vídeo, exploramos como o cérebro transforma consumo em identidade. Como feridas emocionais não resolvidas se pagam com dinheiro que deveria construir futuro. Como a cultura do merecimento foi sequestrada pelo mercado para te manter num ciclo de consumo que nunca satisfaz de verdade. Como a gratificação imediata enfraquece exatamente o músculo que constrói riqueza real. Como padrões inconscientes sabotam pessoas inteligentes repetidamente. Como distinguir o gasto que expande do gasto que anestesia. E como construir de dentro para fora uma relação com o dinheiro que não depende de consumo para se sustentar. Tudo isso converge para uma única compreensão. A prisão não está no que você gasta, está em por que você gasta. E a liberdade não começa quando você tem dinheiro suficiente. Ela começa quando você tem clareza suficiente. O gasto que parece recompensa, mas te mantém preso, só perde o poder quando você o enxerga pelo que ele é. Não uma celebração, não uma conquista, mas uma fuga temporária de algo que merece ser enfrentado, resolvido e transformado. Você chegou até aqui porque alguma parte de você já sabia disso. E agora, além de saber, você tem um mapa. O próximo passo é seu. Se esse conteúdo transformou algo na forma como você pensa sobre dinheiro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Deixa o coração aqui, porque ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão prontas para essa mudança. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora, porque o que vem nos próximos vídeos vai aprofundar ainda mais tudo o que foi discutido aqui. Cada vídeo é uma peça, e juntas essas peças constroem uma visão completa de como criar uma vida financeira que seja de verdade livre. Nos vemos no próximo vídeo.